Stephanie, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu tô aqui para fazer o meu trabalho de história, que é para contar um pouco sobre alguns casais da história. E o casal que eu escolhi para contar sobre a história deles é um casal super polêmico brasileiro, que é o Lampião e a Maria Bonita. A história deles é super polêmica e eles dividem opiniões. Então eu vou contar aqui apenas a base histórica, sem dar minha opinião sobre o casal, a relação deles, nem sobre o que eles fizeram. Eu espero que goste do vídeo. Tchau! Lampião e Maria Bonita, os cangaceiros nordestinos mais conhecidos do Brasil. No final do século XIX, houveram grupos que lutavam contra a opressão dos coronéis no Brasil, o cangaço. No Nordeste, a miséria assolava, as secas eram duradouras, tornando o alimento escasso. As disputas por terra eram muito violentas e a ordem era controlada pelos coronéis e seus bandos. Já que a lei não valia no sertão, Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, liderou o bando contra a ditadura dos coronéis. Ao lado de sua companheira Maria Bonita, roubava de ricos e enfrentava a polícia, espalhando medo por onde passava. A história de Lampião. Lampião nasceu em 1900, em Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Era o terceiro filho de uma família de 8 irmãos. Lampião, desde criança, demonstrou ser excelente vaqueiro. Cuidava do gado bovino, trabalhava com artesanatos de couro e conduzia tropas de burros para comercializar na região da Caatinga, lugar muito quente com poucas chuvas e vegetação rala e espinhosa, no alto sertão de Pernambuco. No ano de 1915, Lampião acusou um empregado do vizinho José de roubar bodes de sua propriedade. Começou então uma rivalidade entre as duas famílias. 4 anos depois, Virgulino e 2 irmãos se tornaram bandidos. Eles matavam o gado do vizinho e assaltavam. Os irmãos Ferreira passaram a ser perseguidos pela polícia e acabaram fugindo da fazenda. A mãe de Virgulino morreu durante a fuga e, em seguida, num tiroteio, os policiais mataram seu pai. O jovem Virgulino jurou vingança. Muitas pessoas dizem que a morte do seu pai o traumatizou e influenciou sim a sua entrada para o mundo do cangaço. Lampião formou seu bando, a princípio com 2 irmãos, primos e amigos, cujos integrantes variavam sempre entre 30 e 100 membros. Eles passaram a atacar fazendas e pequenas cidades em 5 estados do Brasil, quase sempre a pé, mas às vezes montado a cavalo. Essa dinâmica durou durante 20 anos, de 1918 a 1938. Existem 2 versões conhecidas para a origem de seu apelido. Dizem que, ao matar uma pessoa, o cano de seu rifle, em brasa, lembrava a luz de um lampião. Já outros garantem que ele iluminou o ambiente com tiros para que um companheiro achasse um cigarro perdido no escuro, assim ganhando o apelido de Lampião. Ele também era devoto de Padre Cícero e respeitava suas crenças e conselhos. A história de Maria Bonita. Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria de Déa e após sua morte, Maria Bonita. Maria nasceu e cresceu em uma família humilde, no povoado de Malhada de Caiçara, que atualmente se localiza no município Paulo Afonso. Aos 15 anos, em um matrimônio arranjado pelas famílias, casou-se com seu primo, o sapateiro Zé de Neném. O relacionamento era muito conturbado e Maria sofria em um matrimônio infiel, com constantes agressões do marido alcoólatra. Maria era espancada sempre que contestava as atitudes adúlteras do marido. Então, por vingança, passou a trair o marido com diversos homens. Um dia seu matrimônio ruiu de vez quando Virgulino Ferreira da Silva entrou em sua vida, tendo verdadeiramente apaixonado-se por ele. A união com Lampião e ingresso no cangaço. O primeiro encontro entre os dois foi em 1929, em Malhada de Caiçara, na casa dos pais de Maria. Ela estava com 17 anos e era sobrinha de um coiteiro de Virgulino. Já no ano seguinte, a moça largou a família e aderiu ao cangaço para viver ao lado do homem amado. Quando soube da notícia, o velho mestre de Lampião, Senhor Pereira, estranhou. Ele nunca permitira a presença de mulheres no bando. Imaginava que elas só trariam discórdia e o ciúme entre seus cabras. Mas, depois da chegada de Maria Déa, em 1930, muitos outros cangaceiros seguiram o exemplo do chefe. Antes dela, outros bandoleiros chegaram até a ter mulheres e filhos, mas nenhuma esposa até então havia ousado seguir o companheiro na vida errante no meio da caatinga. Entre o bando, Maria começou a ser chamada de Maria da Déa, ou Maria do Capitão, e assim a nova cangaceira aprendeu cada lei do bando. Conhecida por sua beleza e personalidade forte, diferentemente de todas as outras mulheres do cangaço, Maria nunca foi abusada pelos cangaceiros e tinha diversas regalias. Andava com vestidos de seda, luvas com estampas florais, sandálias e botas de cano curto.
Também usava joias caras, broches, portava moedas de prata e enfeites de ouro decoravam seus cabelos. No pescoço e nos pulsos usava o mesmo perfume francês que Lampião. Ela era dona de uma personalidade espevitada. Era uma mulher empoderada, transgressora, bem-humorada e um tipo meio canalha. Mas apesar de estar à frente de seu tempo, não se incomodava com a opressão em que viviam suas colegas de cangaço, e apoiava inclusive que mulheres adúlteras fossem assassinadas. Diferentemente da maioria das cangaceiras, ela entrou para o bando porque quis. Quando ela ficava de saco cheio de seu antigo marido, não ia chorar pelos cantos, ia sempre pro forró dançar. Ela era transgressora do ponto de vista de comportamento, era corajosa nesse aspecto, era muito bem-humorada e não estava nem aí para o que pensassem dela. Em uma mão carregava anéis em todos os dedos, na outra empunhava um Colt calibre 38. Seu punhal de estimação tinha 32 centímetros e era feito de prata, marfim e ônix. Maria, de fato, impediu que Lampião matasse muita gente, mas também teve seu saldo quando as contas chegaram. Ela era dona de uma risada alta. Odiada por Dadá, sua eterna rival, que também fazia parte do cangaço, a cangaceira vivia sobre as regras do sertão nordestino. O grupo de cangaceiros funcionava com uma lógica de divisão de tarefas, ao contrário da sua vida de dona de casa. No cangaço, costurar, lavar e cozinhar eram obrigações de todos, fossem homens ou fossem mulheres. Mesmo assim, via-se a diferença entre os sexos quando o assunto era brilhar no cangaço. Por mais que possuísse suas armas e suas habilidades, Maria de Déa viu o resto das mulheres mal encostando em armas. Na narrativa, as cangaceiras eram coadjuvantes, mal sabiam atirar. Quem fazia sucesso e aparecia em capas de jornais eram os homens, nunca as mulheres. Maria tinha diversas crises de ciúmes de Lampião, mas o cangaceiro tratava sua esposa com paciência e carinho. Em 1931, inclusive, os dois viajaram para uma fazenda, a fim de desfrutar da lua de mel que nunca tiveram. Para a jovem cangaceira, no entanto, aquilo não era o suficiente. Diversos relatos afirmam que Maria, por vingança, iniciou um caso extraconjugal com João Maria de Carvalho, um comerciante. Do amante, ela ganhava sapatos, roupas e outros presentes, mas Lampião jamais desconfiou, senão Maria pagaria com sua própria vida. Logo depois de sua lua de mel na fazenda, Maria acabou engravidando. Comprovadamente, ela teve uma filha com Lampião, que foi batizada como Expedita Gomes de Oliveira Ferreira, que é a única reconhecida legalmente, que, por conta das regras do cangaço, foi entregue para ser criada por um casal de amigos vaqueiros, um aliado do rei do cangaço. Então ela teve como tutor o tio João Ferreira. Isso tudo ocorreu no maior sigilo e foi considerado inclusive um segredo de Estado. Dadá, a grande rival de Maria Bonita, foi heroína, guerreira e a única mulher a portar um fuzil no bando de Lampião, e chegou até mesmo a liderar. E, com Corisco, seu parceiro, existiu por mais 2 anos até o brutal fim da gangue, nas mãos da polícia. Um ícone da rebeldia no cangaço. Mas a verdade era que Dadá detestava Maria Bonita, principalmente devido ao fato de que ela mandava e desmandava no cangaço. Por mais que fosse a rainha do subgrupo de cangaceiros de seu marido, Corisco, Dadá não tinha a mesma autoridade que Maria, e por muitas vezes era desrespeitada pelos cangaceiros. Ela dizia que Maria era abusada, ranzinza, orgulhosa, metida besta, barulhenta e arrumadinha feito uma boneca. Em 1938, a polícia conseguiu capturar Lampião e seu bando. Num sítio no interior de Sergipe, foram executados e degolados. As cabeças do bando foram mumificadas e expostas no Museu Nina Rodrigues, Bahia, até serem enterradas em 1968. Seu parceiro, Corisco, o Diabo Louro, conseguiu fugir. Em 1940, organizou um bando e atacou várias cidades do Vale de São Francisco, como vingança, mas foi morto em julho do mesmo ano. Na história do cangaço, os pobres ficavam sempre no meio do fogo cruzado. Eram vítimas tanto dos cangaceiros e das forças volantes, a polícia, e não tinham para onde correr. Uma pessoa que tivesse sua casa visitada por cangaceiros tinha que obedecer, e depois passaria a sofrer represália da polícia porque era amiga de cangaceiro. Ou seja, os pobres ficavam no meio, tanto do cangaço, tanto da polícia. Eram vítimas. A verdade é que a história do cangaço, de Lampião e Maria Bonita, é uma história muito complexa e tem muitas mais informações a se falar. Aqui eu dei uma resumida para aqueles que queriam conhecer a história. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido compreender o meu trabalho. Então, esse foi o meu vídeo sobre a história do Lampião e da Maria Bonita e eu queria saber o que foi que você achou. Você já tinha ouvido falar sobre esse casal? Você já leu sobre eles? Já estudou sobre eles? Eu iria adorar saber o que você acha sobre eles e sobre a história deles aqui nos comentários.
Não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. E obrigada por ter assistido. Tchau!